se você, anos atrás, nunca imaginou que estaria passando, é exatamente essa noite. Nós somos de Recife. Eu queria que minha esposa ficasse em pé, Rosário, para que vocês conhecessem. Essa é a mulher que me acompanha já há um tempo, e eu todo dia digo para ela que casaria com ela de novo. Nós temos um casal, e nós estamos aqui em Ribeirão Preto desde final de outubro, final mesmo, 28 para 29. E nós viemos para cá porque a nossa filha fez um transplante de medula óssea. E nossa filha fez 19 anos agora, no final do ano, e ela nasceu com uma anemia, um tipo de anemia chamada anemia falciforme. Vou resumir aqui em 2 minutos o nosso contexto aqui de Ribeirão Preto. E esse tipo de anemia faz com que uma pessoa saudável, normal, porém, tem possibilidades de algumas enfermidades, principalmente pulmonares. No caso dela, ela teve 2 crises pulmonares, a ponto de passar em 2006 e 2013 um mês no hospital, incluindo UTI. Em 2006, inclusive, foi, além da UTI, foi entubada. Então, alguns dias, isso nos incomodou um bocado, e o médico dela em Recife foi quem recomendou, depois dessa segunda crise, pelo transplante. É mais seguro do que correr riscos de, em algum momento da vida, ter uma outra situação dessa, e só Deus sabe o que ia acontecer. Então, optamos pela recomendação médica, pelo transplante, e no final de outubro já viemos para cá. E dali ela, em poucos dias, ficou internada. E é a primeira vez que a gente está vindo aqui, porque a vida do hospital não era fácil. A gente teve que alugar um local. E aí eu passava o dia inteiro no hospital, de manhã até a noite, e ela dormia com ela. Então ela saía de manhã, eu assumia de manhã e saía à noite, e a gente ficou assim o tempo inteiro. Então, inclusive sábado, domingo, feriado, não tem todo dia, porque ela também fazia alimentação e levava lá. Conseguimos essa bênção com o hospital da nossa comida, mais saudável e tudo, mais integral. Então ela ficava o tempo inteiro. E estamos até hoje, mas agora nós estamos felizes, gratos a Deus, porque estamos na reta final já para ir embora de volta para Recife. Nesse período eu tive que voltar algumas vezes a Recife por conta da função, algumas reuniões grandes da igreja, então eu ia e voltava. Então a minha base era Ribeirão Preto, eu ia lá, voltava, ia a Maceió, voltava, mas agora estamos na reta final de voltar para casa. Dá um oi ao pessoal, e depois eu vou fazer um agradecimento, umas palavras, e vamos conversar um pouco mais. Boa noite a todos. Eu amei aqui essa cidade do Ribeirão. Apesar de, assim, poucos contatos, com pessoas conhecidas, mas lá no hospital, a gente foi muito bem acolhido, muito bem tratado. E eu louvo a Deus por todas as orações que foram feitas. Agradeço de coração. E eu acredito que a oração tem poder. A gente fica assim meio receoso, porque o transplante também tem seus riscos. Mas até aqui nos ajudou sim. E estamos muito gratos por todo o processo. Não foi fácil. E eu acredito que a gente ainda tem uma caminhada pela frente de cuidados. Mas eu creio em Deus, que Deus tem poder para milagres. E a gente está vivendo esses 10 dias de oração. E eu disse assim, é uma oportunidade de agradecer aos irmãos que nos ajudaram, a irmã Eleni, nos ajudou, o pastor Pereira também. E estamos aqui já indo embora, estamos no processo final. E eu agradeço muito o acolhimento, a ajuda que vocês
Exatamente. O pastor Pereira era o pastor até o final do ano, e aí, quando chegamos aqui, o pastor Domingos, pastor presidente da União Central, o pastor Emanuel, secretário da União, presidente da associação, pastor Pereira, pastor Álvaro, aqui em Franca, que já foi pastor aqui também. Nós tivemos um apoio tremendo, e do pastor Pereira fez a ponte para a irmã Eleni, e eu sei que da irmã Eleni e o pastor Pereira, vários de vocês estiveram orando, boa parte da igreja desde então, e a gente não conseguia, sabia que vocês estavam orando, a gente só não tinha como vir aqui falar por conta do hospital, só nós dois revezando ali, mas a gente agradece. Conseguimos um local mobiliado, mas algumas coisas faltavam, né, irmã Eleni? Colchão, e algumas panelas, algumas coisas de casa que não dá para trazer tudo, e a gente agradece o carinho, pastor Pereira, irmã Eleni e vários de vocês, além da oração de forma direta e indireta por essa bênção. Deus abençoe a todos vocês. Há um texto, um salmo que eu quero ler, só para resumir esse momento, e depois vamos entrar especificamente dentro da mensagem dessa noite. Salmo 56. Salmo 56 é um salmo especial, e eu só quero ler um verso, é só para grifar esse momento de gratidão, de circunstâncias adversas, e como Deus é bondoso para com seus filhos. Salmo 56, verso 3. Salmo 56, verso 3. A Bíblia diz assim, olha só que salmo bonito, esse é para você grifar, esse é para você riscar na sua Bíblia. Em vindo o temor, hei de confiar em ti. É bonito, não? Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Esse é o salmo que eu deixo para a igreja, resumindo todo esse nosso contexto aqui em Ribeirão Preto. 4 meses, né? Eu já posso dizer que já morei em São Paulo, né? Só historiando um pouquinho para vocês, nós moramos em Recife, nós somos natural mesmo de Recife, mas já moramos em João Pessoa, Natal, Salvador, Aracaju, Belém, já moramos em Ribeirão Preto. A União Nordeste Brasileira, com a sede em Recife, corresponde à sede administrativa da igreja, usando o termo aqui mais fácil para os nossos amigos, a sede administrativa da Igreja Adventista na cidade de Recife para quase todo o Nordeste. São 6 estados liderados pela União Nordeste: Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Então, quase todo o litoral do Nordeste está sob a nossa responsabilidade. Se vocês quiserem um dia ir para aquelas bandas de lá, já sabem de alguém que morou em Ribeirão Preto, dar algumas dicas para vocês. Nós temos ali quase 2.200 igrejas adventistas do sétimo dia. Amém. Nós temos 208 mil membros nesses 6 estados do Brasil. Nós temos cerca de quase 10 mil pequenos grupos ali dentro dessa união. É uma união grande, membros ativos, membros fortes. Nós temos quase 11 mil duplas missionárias, por exemplo, nesses 6 estados. É muita gente. E nós queremos chegar semanalmente, para vocês terem uma ideia, esse fogo que reside ali na igreja, nós queremos chegar esse ano a quase 50 mil estudos bíblicos semanais nesses 6 estados do Brasil. Amém. Só através das duplas missionárias. Então, louvado seja Deus pelo crescimento que Ele tem produzido, não somente ali no Nordeste, mas aqui em São Paulo, na América do Sul, no mundo, porque Deus vem salvar um povo espalhado pelo mundo inteiro. Vamos à nossa reflexão nessa noite. Me disseram que eu tinha todo o tempo do mundo até 30 minutos. Mas eu escolhi uma mensagem nessa noite
uma história conhecida. Eu gosto muito de história. Uma história conhecida, mas dentro dessa história, eu quero tirar 5 pontos, 5 lições especiais para nós nessa noite. Eu gosto muito do culto do sábado, claro, eu sou adventista, eu nasci nessa igreja. Pelo que eu tenho de vida, eu tenho de adventista de sétimo dia. E lógico, o culto sabático é extraordinário. Meu menino estava me dizendo que a galeria fica tomada aqui dia de sábado. E eu já estava feliz, porque tem muita gente no domingo. E eu, particularmente, além do sábado, gosto muito do culto do domingo, porque começar a semana na presença do Senhor é extraordinário. E quando eu fico olhando para você aí, sentadinho aí, bem confortável, pelo assento e pela climatização, mas eu sei que há muitas angústias também, porque você é ser humano. Eu sei que também no teu coração há muitas dúvidas também, há muitas inquietações também, porque você sabe que o ser humano tem medo do passado e medo do futuro. Medo do passado que alguém descubra o que aconteceu, o que você fez. E medo do futuro, porque você não sabe o que estará com a sua família, com você daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então o ser humano, todo ser humano tem medo do passado e medo do futuro. Eu escolhi uma mensagem de alguém igual a mim e a você, que o livro de Tiago fala que esse personagem lá do Velho Testamento, que vamos olhar um pouquinho agora, era homem igual a mim e a você, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas tentações, enfrentou tribulações, porém foi vencedor. Você consegue imaginar de quem eu estou falando? O segundo homem mais destacado do Velho Testamento. Primeiro grande homem do Velho Testamento foi Moisés. O segundo maior profeta do Velho Testamento, Elias. 1 Reis, capítulo 17. Vou pegar 5 pontos aqui na vida de Elias, a partir do capítulo 17. Capítulo 17, verso 1. O primeiro bloco da vida de Elias. E em algum momento da vida, você vai se enquadrar nesse 1 dos 5 ou nos 5 blocos da vida de Elias. E eu estou olhando o relógio aqui, vou tentar, só essa mensagem aqui eu poderia falar a semana inteirinha para vocês. Mas eu vou fazer um resumão para 9 horas a gente terminar. 17, verso 1. Diz a Bíblia assim: Então Elias, o presbítero, os moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo o que? A minha palavra. O primeiro bloco da vida de Elias eu intitulei de O Chamado do Senhor. Primeiro ponto. E como eu disse, em alguns desses pontos, ou em todos eles, você vai se encaixar com uma moldura. Mas a primeira coisa que eu queria que ficasse claro na tua mente é que todo ser humano um dia recebe o chamado divino, também a exemplo de Elias, para começar a carreira cristã. Elias até então não era conhecido no cenário bíblico. Ninguém sabia quem era Elias. E Elias surge assim meio que do nada, da região, ele era um tesbita, uma região insignificante. E agora aparece no cenário com uma mensagem especial de Deus. E talvez alguns aqui tenham vindo de uma infância muito precária, muito pobre, com a educação pequena, sem muita cultura. E talvez alguns começam a pensar assim: eu pensar um dia, eu posso nunca ser alguém na vida por conta do meu nascimento. E aqui está um homem igualzinho a você. Se você pensou um dia assim, ou pensa assim, aí está um homem igualzinho. Por isso que Tiago diz: o homem sujeito às mesmas paixões e dificuldades. Alguém de uma região insignificante. Mas parece-me que Deus gosta de fazer coisas grandes com gente insignificante.
Elemante diz que Deus passou por alto os grandes homens da sua época para olhar com carinho e atenção aos rejeitados socialmente. Elias é um desses personagens. Aparece, entra no cenário, porém, como eu sei que você vai amanhã, terça-feira, quarta-feira, esqueceu a minha mensagem dessa noite, eu vou resumir essa mensagem em uma frase. Eu gosto de resumir meus sermões em uma frase, fica mais fácil de gravar. Se eu pudesse resumir em uma frase, aí vai. A sua felicidade nessa terra, ou a sua infelicidade nessa terra, depende da forma que você responder ao chamado do Senhor. Em outras palavras, sucesso ou fracasso depende da forma que você responder ao chamado do Senhor. Deus agora chama Elias. Elias, eu tenho uma missão especial para você. A sua missão é ir até o palácio e falar para o rei que a partir de hoje não chove sobre Israel. Eu pergunto para vocês, esse tipo de mensagem é popular ou impopular? Que pergunta, não? Às vezes, nós precisamos pensar. Nós hoje ainda habitamos em uma região, em um país livre de adoração. Vai chegar o dia em que você não mais poderá vir aqui. Ainda nós habitamos em um mundo livre. Mundo não, um país livre. E é muito fácil pegar esse microfone para pregar quando tudo vai bem. Pegar esse microfone para cantar quando tudo vai bem é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer pessoa faz. Testemunhar nas adversidades da vida só para os grandes. Elias, a tua missão é essa. E em um momento como esse, de dificuldade, muitos recuam. Está aí a parábola das sementes. A parábola da semente é interessante porque todas elas frutificaram. A diferença é a intensidade. Elias vai. Elias foi. E por que ele foi? Ele foi feliz nessa vida. Aí está o resumo. Deus um dia chamou você. Eu gosto de uma expressão que Paulo usa, quando Paulo diz assim, que um dia Deus te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu gosto dessa expressão. Um dia Deus tirou você do reino das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque todo ser humano começa a jornada cristã através de um chamado. E Deus fez um chamado para você de diversas formas. Você nasceu em um lar que nunca ouviu falar de Jesus, ou você nasceu em um lar evangélico, ou você é da roça, você é da capital, você... De diversas formas. Através da esposa, você conheceu... Aqui está um amigo que veio, que já veio por outro amigo. E cada um tem uma história. Mas todos nós iniciamos nossa jornada com Deus através de um chamado. Porém, irmãos, a nossa felicidade nessa terra vai depender da forma que nós respondemos ao chamado do Senhor. Alguns desanimam na dificuldade. Vocês estão lendo a revista dos 10 dias de oração, sim? E lá tem um texto bonito de Elias, que diz que nas adversidades da vida, ao invés de você entrar em, vou usar os termos aqui, em depressão, toda dificuldade é um chamado divino à oração. Aliás, Paulo fala em Romanos 5, verso 5, que se você quiser desenvolver a fé, aproveite bem as tribulações da vida. Porque fé só se desenvolve na tribulação. Fé só se desenvolve na dificuldade. Se você está em uma bela zona de conforto, meu amigo, é muito bom.
Porém, é na dificuldade, é na adversidade que a tua fé aumenta no Senhor. Sabe aquela coisa de entrar em um avião e você agora pode estar sorrindo, pode estar com o grupo brincando, pode estar, tem gente ouvindo música, tem gente assistindo filme, tem tudo no avião. Porém, quando o comandante diz assim, que é da cabine de comando, pode estar algazarra se tiver todo mundo parado. Por quê? Porque a tua vida está na mão do comandante. E quando ele fala, todos prestam atenção. É exatamente assim que deve acontecer, mesmo na adversidade, é um chamado do Senhor à oração, porque é na adversidade, mas na dependência do Senhor que tua fé aumenta. Louvado seja o nome do Senhor sempre. Elias foi e falou para o rei. Porém, aqui vem um ponto interessante. E agora, o que é que eu faço? Quando você se arrisca a viver pela fé, aliás, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Quando você se arrisca a viver pela fé, algumas coisas interessantes acontecem. Uma delas é você não saber o que vai acontecer mais. A irmã disse que Jesus não tinha plano nenhum para a sua vida. Isso é duro para a gente. Isso é uma pancada na fé da gente. O próprio Senhor do universo, como ser humano, não tinha planos para a sua vida. Diariamente, Deus falava para ele qual era a agenda. Elias agora fala para o rei, e agora vai nos ensinar como viver pela fé. Falou para o rei, e agora olha para o palácio, e agora, para onde eu vou? O que faço? Me sono, eu volto para casa, o que é que eu faço? Aqui entramos no segundo bloco da vida de Elias. Verso 2, diz assim: veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, fronteira ao rio Jordão. Beberás da corrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Segundo bloco da vida de Elias, eu intitulei a manutenção do Senhor. Chamado do Senhor, a manutenção do Senhor. Agora veja uma coisa interessante. Elias atendeu o chamado do Senhor, foi fiel ao chamado do Senhor. Agora, porque ele foi fiel, ele entra no segundo estágio, chamado a manutenção do Senhor. Uma coisa precisa ficar clara aqui na nossa cabeça. A Bíblia diz que Deus faz levantar sol e chuva sobre todos, maus, ímpios, bons, Fernandinho Beiramar, todo mundo. Tem bênçãos que são universais para todos. Mas eu estou falando agora da manutenção do Senhor. Aí é uma classe VIP. Queridos, a Bíblia diz assim que os olhos do Senhor procuram quem? Os fiéis da fé. Aqui não é bênção universal. Aqui é bênção específica. Se Deus procura os fiéis da terra, somente por isso que eu estou dizendo, no meu resumo, se você quer ser feliz nessa vida, seja fiel ao Senhor, no chamado que Ele te deu. E o contrário é verdade também. Elias, como foi fiel, agora o Senhor ia manter a vida de Elias. Agora, por que Deus não disse assim, logo no início: Elias, você vai até o palácio, fala isso para o rei, que não vai chover mais. Depois você vai lá para o ribeiro, depois vai acontecer isso, depois... Porque Deus não dá a agenda para ninguém do que vai acontecer no futuro. Deus fala passo a passo para você
Eu estava lendo um texto de Alemães hoje, e também está na revista. Diz assim que, aliás, em eventos finais, eu estava lendo em eventos finais hoje. Deus só te deu um dia de hoje, para você se preparar. Você não tem o futuro pela frente, você só tem o dia de hoje. Entende? Deus não espera que você se preocupe com o futuro, porque o futuro você não tem. Você só tem efetivamente o dia de hoje. Dia a dia, irmão, Deus quer dizer para você o que Ele espera de você naquele dia. É por isso que nós não podemos sair cedo sem nós gastarmos tempo na comunhão com Deus. Sabe naquele momento que você se levanta e vai para o seu momento do sofá, se é sentado no chão, se é sei lá em quê, mas naquele momento abrindo a Bíblia e orando e meditando, é aí que Deus vai dizer para você o que Ele espera de você naquele dia. Ele não tem uma agenda para você daqui até sexta-feira, não. Amanhã, segunda-feira, Ele vai te dizer o que Ele espera de você naquele dia. Sabe uma coisa que a gente vai aprender na vida, irmãos? Quando nós não temos tempo para Deus e saímos para o trabalho sem Deus, coincidentemente, são aqueles dias que a gente chega em casa com a cabeça quente e começa a dizer: hoje eu tive um dia no campo, eu briguei com o patrão, eu falei coisa que eu não devia lá no trabalho, eu fui mal na prova, eu fui mal com o aluno, eu fui mal com o professor, eu fui mal na rua, eu estava estressado. Coincidentemente, irmãos, é o dia que você saiu sem Deus. Porque se você começar o dia com Deus, Ele vai te dizer, vai pôr na tua alma o que Ele espera de você naquele dia. Elias falou, foi fiel ao Senhor, então Deus iria manter a vida de Elias. Não sabe o que vai fazer agora, né, Elias? Ele disse: não sei o que vou fazer. Tá bom, sai daí do palácio, eu já reservei para você o Ribeiro de Queridos. Veja que só foi depois. Já reservei o Ribeiro de Queridos. E Elias chegou no Ribeiro de Queridos: mas Senhor, aqui não tem Walmart, aqui não tem Sabenhago, aqui não tem Vaguejão, Batatão. Cenourão. Lá, nós já fomos lá também no Cenourão. Mas Senhor, aqui não tem nada disso, aqui não tem Burger King, aqui não tem nada. Irmãos, aqui é onde o aspecto bonito da manutenção do Senhor. Quando o salmista diz assim: eu fui um dia novo, hoje sou velho, mas nunca vi o quê? Ele está falando sério. Porque para os fiéis da terra, para aqueles que respondem positivamente o chamado do Senhor, Deus garante manter você, mesmo que Ele tenha que usar meios extraordinários. Não tem Sabenhago aí? Não te preocupa. Vem aves todo dia trazendo o alimento. Os fiéis da terra, irmãos. Ele não tinha um banquete, ele não tinha uma diversidade, mas ele tinha o quê? O pão, a carne. Aliás, vocês sabem que Elias foi o primeiro comedor de hambúrguer da história da humanidade, né? Ele comia pão com carne, isso aqui, hambúrguer. Foi daí que a McDonald's pegou a ideia. É da história deles. Com minhoca ou sem minhoca. Mas foi daí, foi o